Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai tratar sobre o emprego de meio e meia, ou seja, uma forma é uma palavrinha que, dependendo da ocasião, dependendo da função também que ela exerce, ela pode ser variável, ou seja, ela sofrer variações, flexões, como é o caso que nós temos aqui no título, e também há situações em que ela não pode sofrer nenhum tipo de flexão. Então, nós veremos quais é que são esses casos, quais são essas situações em que isso ocorre. E esse conteúdo encontra-se no capítulo 17 do nosso livro. Então, inicialmente, aqui nós temos a explicação. Quando meio significar um pouco ou mais ou menos, ele é um advérbio e por isso invariável, ou seja, ele não tem flexão de gênero. Então, nós sempre precisamos analisar o contexto, verificar a situação em que a palavra está sendo utilizada. Se ela significar um pouco, mais ou menos, exerce a função de advérbio, ou seja, ajuda a modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo. E nesse caso, então, é uma palavra que fica invariável, ou seja, ela não sofre modificação. A cidade está meio agitada. Então, esse meio aqui, ele tem a função de expressar um pouco, ou até mesmo mais ou menos. Então, não sofre alteração, mesmo que a palavra que vem aqui na sequência, agitada, esteja no feminino. Então, como ela significa um pouco, ela não sofre flexão. O município está meio agitado. Então, aqui prevalece no caso masculino por causa da palavra agitado, né? E acaba não soando tão estranho para nós, porém aqui não seria possível também outra forma, sob qualquer hipótese. Quando o meio significar metade, é um numeral fracionário e flexiona-se em gênero para combinar com a palavra que acompanha. Então, nós temos aqui os exemplos. Andei meio quilômetro para chegar à cidade. Então, aqui ele fica no masculino e aqui significa metade, portanto, é um numeral fracionário. E aqui quilômetro é uma palavra masculina, então ele permanece dessa forma. A cidade fica a 3h30 daqui. Então, aqui, meia, sofreu a flexão porque significa metade e concorda com a palavra horas. Então, essa é a diferença entre as duas formas. Temos aqui o exercício 4 da página 20, que eu vou resolver com vocês, e vocês podem, então, fazer o registro no material, no livro de vocês. Complete as frases usando meio ou meia. Então, levando em conta a parte teórica, nós, então, resolveremos o exercício, fazendo análise das frases, e principalmente, como eu já falei, o contexto, que é o fator importante nesse uso, para que nós possamos saber empregar a forma adequada. Na letra A, Marília anda meio triste ou meia triste. Aqui, a palavra meio exerce a função de um pouco. Então, nesse caso, a forma correta é meio. Um pouco triste, então não sofre alteração. Marília anda meio triste. A letra B, tomou meio taça de sorvete ou meia taça de sorvete. Aqui a palavra meio, no caso ela, né? Ela exerce a função de numeral.
Então, ela sofre alteração, quer dizer metade. Então, tomou meia taça de sorvete. Letra C. A janela permanece meio fechada ou meia fechada. Aqui nós temos o sentido de um pouco, portanto, a forma correta é meio. Então, fica, a janela permanece meio fechada. Letra D. Respondeu a tudo com meias palavras. Aqui é no sentido de palavras pela metade, não falar com todas as letras, não pronunciar ou não deixar muito claro aquilo que está expressando. E a letra E, nossa discussão foi meio longa, significa que foi um pouco longa. O exercício 5, da página 20, assinale a alternativa cujo emissor anuncia corretamente as horas. Então, nós vamos aqui analisar, temos 3 opções. Na letra A, é meio-dia e meio. Na B, são meio-dia e meio. Na letra C, é meio-dia e meia. Então, nós temos 3 formas de expressar o horário, nesse caso, relativo ao meio-dia e meia, que é a forma correta, né? As outras duas, tanto o que está na letra A e na letra B, essas duas formas não estão corretas. Então, aqui, primeiro, nós temos aqui na letra C, é meio-dia. Então, o verbo precisa ficar no singular, porque ele concorda com a construção que vem na sequência, que também está no singular. E por que a forma meia? É meio-dia e meia. Porque aqui subentende-se de que seja meia hora. Então, por essa razão, é que a expressão precisa estar no feminino. Então, é meio-dia e meia hora, ou seja, metade da hora. Então, sofre variação e por isso, então, é a forma correta. Então, sempre quando nós vamos nos referir a esse horário especificamente, a forma correta é meio-dia e meia. O exercício 6, da página 20, em uma das frases a seguir, o uso de meia ou meia não está correto. Assinale a alternativa que apresenta essa inadequação. Ou seja, nós vamos identificar aquela estrutura em que a forma não está correta. Na letra A, faz 1h30 que terminamos tudo. Então, 1h30. Aqui, meia tem função de indicar metade, então ela sofre a variação porque concorda com o termo hora, então está correta. Na letra B, parecia meia irritada depois de tudo. Aqui, a expressão meia irritada, se nós analisarmos o contexto, significa um pouco, mais ou menos. Então, nesse caso, ele não poderia sofrer nenhum tipo de flexão. A forma correta seria parecia meio irritada depois de tudo. Na letra C, o diretor ficou meio irritado. Aqui permanece na sua forma masculina, porque é invariável, né? Então, está correto. Letra D. Escrevi meia página do trabalho. Aqui também o meia indica metade da página do trabalho. Então, numeral, sofre flexão, está correto porque concorda com o termo página, que é uma palavra feminina. Na letra E.
Minha mãe se irritou porque cheguei após a meia-noite. Então, aqui também é a forma adequada, porque nesse caso está indicando em relação à palavra noite e sofre então a variação, sofre a flexão. A resposta da questão 6, então, é a letra B, que é a que está incorreta, que precisa ser sinalizada. Temos ainda aqui um exercício que eu vou resolver com vocês. Marque a alternativa que completa a adequada e, respectivamente, as lacunas. Na 1, a cidade anda parada. Na 2, não se pode andar quadra sem que se aviste um morador de rua. E na 3, dizer que a cidade se desenvolveu é basear o discurso em verdades. Então, aqui na primeira significa que está um pouco, então não sofre variação. A cidade anda meio parada. Na segunda, não se pode andar meia quadra. Também, por quê? Porque indica metade, então sofre variação. Na 3, basear o discurso em meias verdades. Nesse caso, sofre a flexão. Então, a alternativa correta é a letra A, meio, meia e meias. Ainda um outro exercício, assinale a alternativa em que o uso de meio ou meia está inadequado. Na letra A, o tráfego estava meio lento, ou seja, um pouco lento. B, faz 1h30 que não conseguimos nos mover. Na letra C, a motorista ao lado parecia meia irritada. D, acabei chegando em casa depois da meia-noite. E a letra E, apesar do motorista parecer meio irritado, ele permanecia imóvel. Então, a forma correta é a letra C, que na verdade é a que deve ser a sinalizada, porém está inadequada. A motorista ao lado parecia meia irritada. Aqui é no sentido de um pouco, por isso não poderia sofrer essa flexão. A tarefa referente à aula de hoje constitui-se de duas partes. Exercícios 1 e 2 na página 19 do livro, o exercício 3 na página 20 do livro e a parte 2 que deve ser registrada no caderno e respondida, que é um exercício que vocês devem, então, como eu já falei, copiar no caderno e responder. E completar corretamente os espaços com meio ou meia. Então, vocês vão fazer a análise, vão identificar qual é a forma correta, se vocês precisam colocar a forma que varia ou não de acordo com o contexto. Então, por hoje é só e até a próxima aula.